Fala rapaziada, Kelvis aqui trazendo pra vocês mais um vídeo aí de Path of Exile. E hoje, a pedido de muitos aí, trazendo pra vocês um vídeo... Trazendo um vídeo tutorial aí da minha build, que eu considero ser a build do patch 3.24, da Liga 3.24, que é Power Siphon. Lembrando que basicamente essa build eu peguei do Afana, então eu vou deixar para vocês também o link do canal do Afana aqui na descrição e o link e uma thread do fórum dele do Path of Exile, onde basicamente ele explica sobre as várias versões que tem a build, mas hoje eu vou dar uma resumida para vocês em relação à questão da build. Eu vou deixar para vocês duas opções de build, que é a versão que eu estou utilizando, que dá mais ou menos 200 Divines, que é uma versão que eu faço T17 e eu estou de Mage Blood, e uma versão também onde você utiliza full item único, onde basicamente a última vez que eu fiz eu tinha conseguido fazer por mais ou menos umas 40 Divines. Somente alguns adendos para essa build, guys. Lembrando que como é uma build full item único, ela vai ter algumas, digamos assim, algumas particularidades em relação à questão dos itens que vocês precisam comprar. Então vamos lá. Eu tenho basicamente duas builds aqui. Eu tenho a build versão Budget, que é com Piscator, e eu tenho a build cujo vocês sobem de 3 milhões de DPS simplesmente para 40 milhões de DPS, com o craft da varinha e com alguns anéis basicamente implementando o Power Charge. Então vamos lá. Para essa build em específico, começando com a primeira build, que é a build de The Taming com Chevron's Revelation, a única coisa que vocês vão precisar se preocupar, lembrando, esses aqui são os itens, então vai ser uma Rala Cash, para poder dar mais frenzy para vocês, um Graven Secret para também dar mais frenzy, uma Soul Ascension Carnal Meats, basicamente para poder dar essa luva aqui. A única coisa mais importante dela é aqui embaixo o número de Number of Eden Souls aqui. Para quem não sabe, então, o Eden Souls, ele faz a mesma mecânica do Red Hunter, cujo você mata os mobs, coleta as almas para poder ir estacando o buff, onde você pode chegar basicamente em 55 almas. E aí, esse mais 10, ele ajuda você a estacar o buff máximo o mais rápido possível. Então, aqui a luva, enquanto mais Eden Soul vocês tiverem, melhor. O capacete, eu uso o capacete basicamente com o máximo de Armor e Energy Shield e com no mínimo 12 de Rage. Então, por exemplo, esse capacete é um capacete que lançou agora nessa liga, na 3.24, cujo a gente está utilizando na build para poder dar Rage e para poder aumentar também o número de Energy Shield. Para quem não sabe, essa build é uma build que usa Chaos Inoculation, onde basicamente você troca, onde você tira toda a sua vida, você fica com 1 de vida máxima, só que você fica imune a Chaos Damage. Então é uma build full focada em Energy Shield, onde basicamente, para você poder tancar, tudo que você vai tancar no seu Energy Shield. Então, basicamente, quanto mais Energy Shield vocês tiverem, melhor. Lembrando que essa build aqui tá com 3.000 de Energy Shield, porém eu considero que o inicial, assim, para começar a ficar interessante, seria mais ou menos uns 3.500, 4k de Energy Shield. E para ficar legal mesmo, uns 5k de Energy Shield. Então vamos lá. Vamos passar novamente pelos itens bem rapidinho. Halacash, Graven Secret, Soul Ascension Carnal Meats com o máximo de Eden Soul, Ravenous Passion Ziloth com o máximo de STR que vocês conseguirem, o máximo de Increase Armor e Energy Shield, e no mínimo 12 de Rage para quando você gastar 200 de mana. E a Piscator com o máximo possível que vocês conseguirem de Spell Damage. A build funciona assim... e o Malakai com o máximo possível que vocês conseguirem de Spell Damage também. Então a build ela funciona de maneira bem simples. Em relação às joias, a gente vai usar uma large cluster com increase attack damage enquanto você está segurando o shield. E as outras joias, basicamente todas as joias para vocês escaparem basicamente a resistência de vocês. Então vocês vão perceber que a grande maioria das joias que eu coloco joias com
Nesse pob aqui ele tá um pouco desatualizado, mas eu coloco joias basicamente para poder capar a Fire e a Cold Res, tá vendo? Então aqui eu uso uma joia com Fire e Cold Res, aqui eu uso uma outra joia, mas é basicamente... Então a única coisa que vocês vão precisar, capa o Fire e Cold Res, lembrando, com Topaz, com o Sapphire Flask, com o Ruby Flask, para aumentar basicamente as resistências, porque essa build, como é uma build full item único, ela é muito difícil de vocês conseguirem capar a resistência, então vocês vão precisar usar os 3 flasks para poder capar as resistências elementais, lembrando que vocês não tomam Chaos Damage, então não precisa se preocupar de capar Chaos Damage, já que você não toma o dano de Chaos Damage, só precisa se preocupar em capar as 3 resistências, já que nesse caso aqui você vai ser imune aos 4, vai ser capado nas 3 resistências e imune a Caos. E se vocês quiserem, aí vai ser um pouco mais caro, né? Depende do tanto de Divines que vocês vão ter para poder começar a build. Mas aqui a minha recomendação é pegar joias que dê Attack Speed, Attack Speed ou Attack Damage com Range, basicamente. Alguma joia para poder capar o resto que faltar, basicamente, das resistências. E o resto de Fire Damage, de Lightning Damage. Lembrando que Lightning é o que mais escalou na build. Se vocês quiserem colocar joia com STR também vai ser bem interessante, porque essa build aqui vocês não podem passar as gemas do level 10, mais ou menos. Berserker e Mortal Call vocês não vão conseguir passar level 10, porque essas duas gemas no level 20, vocês vão precisar de 155 de inteligência para poder utilizar. Então vocês não vão ter a inteligência para poder utilizar, vai faltar inteligência. E basicamente é isso. Então essa é a build explicada para vocês, né? É uma build bem interessante. Lembrando que o Determine é para poder procar os aimants nos alvos, né? Então basicamente vocês vão ter chance de dar freeze, choque, ignite, burn nos alvos, basicamente. Vai aumentar também o elemental damage. Só um outro pequeno detalhe, cara, muito importante aqui no Determine. Esse anel, vocês precisam colocar o máximo possível de total Wall Elemental Resistance. Tá vendo então que eu tenho Wall Elemental Resistance no implícito do anel e também aqui embaixo. Então eu preciso pegar o 30% aqui embaixo e o 10% aqui em cima, para poder facilitar vocês a conseguirem capar as resistências. Passando rapidinho aqui para... um outro detalhe também que eu também esqueci de falar, peço perdão. A armadura é bem interessante que vocês peguem ela quando vocês forem comprar com o máximo possível de evasão. Porque basicamente Slayer, a gente usa na nossa build uma passiva, guys, que basicamente vocês aumentam a quantidade de Energy Shield que vocês têm para cada 5 de evasão que vocês possuem. Então, no mínimo, essa armadura aqui tem que ter 3.000 de evasão. Como que vocês vão fazer para fazer isso? Então, eu vou fazer um videozinho explicando como craftar a armadura e como craftar a varinha. Vai ficar para um segundo vídeo, mas para esse vídeo não ficar tão longo. Mas basicamente a única coisa que vocês precisam comprar, lembrando que é uma réplica Irizarry. Então vocês vão comprar uma réplica Irizarry. Seria legal o base percentile aqui, ó, tá em pelo menos 90%. Porque com o base percentile a 90%, vocês vão conseguir pegar mais ou menos 2.800, 2.750, 2.780 de evasão. Lembrando que depois que vocês comprarem com base percentile tudo certinho e jogarem as coisas do craft na armadura, vocês conseguem subir mais ou menos entre 150 a 180 de evasão. Então, por isso que eu falei que é importante vocês comprarem com no mínimo 2.800 aqui antes do craft, beleza? Então, o craft basicamente da armadura e da varinha fica para um próximo vídeo. Passando rapidinho aqui, somente na versão de Mage Blood, para vocês entenderem o que eu fiz para poder escalonar o dano dessa build e sair de 3 milhões e aumentar 10x, né? 100 vezes, aliás, que é colocar... que eu basicamente passei para 40 milhões de DPS. É basicamente um craft de uma varinha com Attack Speed, Spell Damage, Lightning Damage, Critical Multiplier e Elemental Penetration. O Mage Blood, para poder aumentar basicamente os efeitos dos meus flasks. Então meus flasks eles estão todos com Increased Effect.
Uma Oriat's End, para basicamente facilitar, dar Corpse Explode, da Enemy Explode, facilitar no clear dos mapas. Eu só uso esse Flask aqui basicamente só para ultimato, que eu tô fazendo um farmzinho de ultimato, então se você... fica para um próximo vídeo aí também, basicamente o farm do ultimato. E um anel basicamente com Lightning Damage, flat, com Critical Strike Multiplier. Então vamos lá, passando bem rapidinho na grande maioria das dúvidas que o pessoal tem. Kelvin, o que eu preciso fazer para poder escalonar o dano dessa build e a defesa dessa build? Então vamos lá, defesa dessa build. O que a gente precisa fazer para poder escalonar? Primeira coisa, coisas que vocês podem fazer. Aumentar a evasão, que indiretamente aumenta a Energy Shield. Aumentar a Energy Shield, seja com tattoos ou com qualquer outra coisa. Aumentar as auras, colocando mais auras. Então, basicamente, pegar uma bota com Level Socket Gem para poder colocar o Wrath com Enlighten 4, porque aí vai pegar uma Enlighten 5, com Discipline. Então, basicamente, a Discipline vai praticamente triplicar o EHP que vocês possuem. Então, basicamente isso. Kelvin, como eu escalo na defesa? Troca para uma Halakesh com Level Socket Gem, que aqui vai mais 15 Divine. Mais uma Enlighten 4, que é mais 20 Divines. Aí a Enlighten vai ficar level 5. Aí Discipline, Wrath e Grace. Acabou, só isso. Escalonou a defesa. Bota um Mage Blood se quiser. Lembrando que o Mage Blood não é necessário, mas o Mage Blood aumenta o effect dos Flasks e faz vocês ganharem muito mais porcentagem em cima dos Flasks, basicamente. E escalona a evasão, escalona a Energy Shield. Primeiro ponto. Outra coisa, uma coisa bem importante. Deperandos. Nessa última versão da build, eu adiciono basicamente uma Prismatic Jewel, que é a Deperandos, que faz basicamente com que cada ponto que eu tenha nessa área aqui, ele seja eu coloco ela aqui embaixo, ó. Então todos os pontos que tem dentro dessa área aqui, eles dão, além disso também, além do efeito que dá, mais 3% de Energy Shield por pontinho adicionado ali. Então é uma maneira de adicionar também mais Energy Shield para build. A Deperandos. Em relação ao ataque, como que... verdade. Watcher's Eye também adiciona bastante defesa para build. Porque vocês vão aumentar 6% de Maximum Energy Shield. E é bem importante também. Kelvin, agora como que eu faço para escalonar DPS na minha build? Primeiro ponto, capacete com mais 1 de Power Shard, então vocês vão ter mais 1 de Maximum Power Shard. A varinha craftada, anel com Critical Strike Multiplier. Forbiddens. Aqui eu vou dar 3 opções de Forbiddens para vocês. Pode ser Deadly Fusion, pode ser Opportunistic e pode ser Explosive Expert. Explosive Expert, basicamente, ela só vai funcionar se vocês estiverem utilizando o Detaming, porque o Detaming basicamente faz trocar Ailment, onde vai fazer vocês aplicarem Burn em cima do inimigo, fazendo aplicar o efeito da Forbidden, que é a Explosive Expert. Vai dar muito DPS para build. Só que só dá com um Detaming. Se vocês não quiserem utilizar o Detaming, dá para vocês usarem Deadly Fusion, que vai dar 5% total de Critical Strike Multiplier. Então lembrando, depois do Power Charge, Critical Strike Multiplier é o segundo implícito, é o segundo status mais importante para essa build, para poder escalonar o dano, o DPS da build. Little Pride, no caso eu uso uma Little Pride com duplo Double Damage e um Taking as Fire Damage para poder tirar um pouco do Physical Damage que eu tomo passando para Fire. E um node de mais 20 de STR para me ajudar a utilizar as gemas level 20 e eu poder subir o level do meu Berserker. Então, guys, com isso, é isso basicamente, né? Então aí temos a build finalizada, né? Temos a primeira versão da build com Piscator e tudo mais. Lembrando que a primeira versão da build faz tranquilamente T16. A segunda versão da build, a versão já com Mage Blood e os Flasks e tudo mais avançado, com Little Pride, com Forbiddens, com tudo que vocês precisam. E é basicamente isso. Tudo bem?
Então, se você gostou do vídeo, considere se inscrever, deixa o likezão, compartilha com os amigos. Lembrando que eu faço live todos os dias também lá na Roxinha, vou deixar o link pra vocês na descrição. Então, se vocês quiserem trocar ideia comigo pessoal, online, eu estarei online todos os dias das 8, 8h30 da manhã até umas 8 da noite. Então, eu espero vocês lá na livezinha também. Valeu, falou, um abraço e até a próxima.